Você já parou para pensar no quanto Carlos Vinícius mudou completamente o ataque do Grêmio em tão pouco tempo? Quando ele chegou em Porto Alegre, a desconfiança era natural. Parte da torcida se perguntava se um centroavante rodado na Europa ainda teria intensidade, explosão e principalmente regularidade para ser decisivo no futebol brasileiro. A resposta não veio em entrevistas nem em discursos, veio em gols. Muitos gols. Em 2026, Carlos Vinícius não apenas entrou em campo, ele assumiu o protagonismo. São 8 jogos e 8 gols, média de 1 gol por partida, algo que coloca qualquer atacante automaticamente na conversa de artilharia. Para efeito de comparação, no futebol brasileiro atual, uma média acima de 0,5 gol por jogo já é considerada excelente. Vinícius simplesmente dobrou isso. E não são gols vazios. No jogo eletrizante contra o Botafogo, aquele 5-3 que ninguém vai esquecer, ele marcou 3 vezes. Hat-trick em jogo grande, jogo aberto, pressão alta. Isso separa atacante comum de atacante decisivo. Aí vem a pergunta que incomoda. O que esses números dizem sobre a importância dele no time? Porque não é só a bola na rede. Vinícius lidera o ataque em finalizações certas, participa diretamente das jogadas dentro da área e tem uma taxa de conversão alta, poucas chances, muitos gols. Ele não precisa de 5 oportunidades para marcar uma. Agora, quando a gente olha para o restante do ataque do Grêmio, o cenário muda e é aí que nasce o debate. Braithwaite, por exemplo, é um atacante experiente, inteligente taticamente, mas com participação mais coletiva do que decisiva. Ele finaliza menos por jogo e depende mais da construção da jogada do que da bola direta na área. Seus números são mais equilibrados, porém bem abaixo da média de Vinícius em gols por partida. Já Arezzo, jovem e brigador, entrega intensidade, pressão na saída de bola e movimentação constante. Mas quando comparamos os números friamente, ele participa menos de gols e precisa de mais minutos para produzir o mesmo impacto que Vinícius gera em menos tempo. Francis Amuso é outro caso interessante. Muita velocidade, drible, quebra-linhas, mas quando olhamos para gols e assistências, a produção é irregular. Ele cria desequilíbrio, mas nem sempre transforma isso em números no placar. André Henrique talvez seja o mais próximo em estilo de centroavante, mas ainda assim marca com menos frequência, finaliza menos vezes por jogo e aparece menos em jogos grandes. Enquanto Vinícius costuma decidir quando o jogo aperta, André oscila entre boas atuações e partidas discretas. Caio Paulista, Pavon e Enamorado entram como peças de apoio, velocidade, profundidade, recomposição. Importantes? Sim. Decisivos em números? Ainda não. E aí entra a grande provocação. O Grêmio tem muitos atacantes participativos, mas só um realmente letal. Enquanto Vinícius soma gols em sequência, lidera o time em média de gols por minuto jogado e transforma chances em resultado, os outros atacantes dividem responsabilidades, mas não entregam o mesmo impacto direto no placar. Isso é bom ou ruim? Por um lado, mostra elenco variado. Por outro, levanta a dependência. E se Vinícius não jogar? Quem decide? E agora eu quero saber de você, torcedor. O Grêmio precisa de mais um atacante com números de protagonista ou Carlos Vinícius já é o nome certo para liderar esse setor em 2026? Comenta aí. Hoje, quem você confia mais para decidir um jogo grande com a camisa do Grêmio? Carlos Vinícius está sobrando ou ainda falta alguém para dividir esse protagonismo?